Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a função modular, e isso tá no livro 2, frente 1, capítulo 6. Beleza. Então, primeira coisa é que o módulo ou valor absoluto de um número real x vai ser indicado dessa maneira aqui. Então, a gente fala módulo de x, por exemplo. E pode ser o seguinte: aí temos módulo de x é igual a x se o x for maior ou igual a zero. Então, por exemplo, se eu tiver módulo de 3, sabemos que o 3 é maior que zero. Então, o módulo de 3, nesse caso, vai ser igual a 3. E aí, quando temos, por exemplo, menos 7. Então, temos que o módulo de x é igual a menos x se x for menor que zero. Aqui temos que o x vai ser igual ao menos 7. Então, vai ser tudo isso, sinal incluso. Então, a gente sabe que o módulo de x, quando x é menor que zero, vai ser igual a menos o x. Então, vai ser menos o x, que é esse daqui, menos 7. Que no final das contas vai ficar igual a 7, nesses casos. Então, a gente já sabe que o módulo de um número real negativo é ele mesmo, então no caso do módulo de 3 é igual a 3, e o módulo de um número real negativo é o oposto, então temos aqui o módulo de menos 7 vai ser igual a 7, e aí aqui número real não negativo, módulo de 3 é igual a 3. Aqui temos mais alguns exemplos para vocês. Então, a gente tem aqui módulo de menos 3. E aí eu sei que o módulo de menos 3 é menor que zero. E eu sei que todo número de módulo que for menor que zero vai ser menos o x. Então, menos 3, que vai ser igual a menos com menos dá mais 3. Agora, temos essa aqui. Então, temos módulo de menos 5 mais 2. Eu recomendo vocês, como já temos os resultados, a resolverem primeiro o que está dentro do módulo. Então, menos 5 mais 2 igual a menos 3. Então, temos que o módulo de menos 3 vai ser igual a 3, que acabou coincidindo. Então, é basicamente isso, assim que a gente lida com os módulos de forma mais genérica. Aí eu acabei colocando novamente, perdão. Aqui temos um exemplo um pouco diferente para vocês. Então, se a gente tem, por exemplo, módulo de 5 menos x com 5 maior que 5. E aí, vocês analisam aqui que se o 5 vai ser maior que 5, e aqui, né, temos 5, se ele vai ser maior que 5, a gente já sabe
que isso vai gerar um número negativo, porque se for 5 menos 6, fica menos 1, 5 menos 7, menos 2, então a gente sabe que isso daqui vai ser igual a um número negativo, analisando essa equação. E aí, o que a gente pode fazer? Como a gente sabe que... Então, peraí, vou copiar para vocês. O módulo de um número negativo vai ser igual ao oposto desse número, sabemos que com essas afirmações, o nosso resultado fica inverso. Então, fica menos, aqui, 5 menos x, que vai fazer com que todos os sinais troquem aqui. Então, fica menos 5, e aí menos com menos dá mais x. Então, acaba sendo esse resultado, porque nós já sabemos que nesse caso aqui, como o x vai ter que necessariamente ser maior do que 5, não vai ter nenhum número que seja, não vai gerar nenhum número que seja positivo. Então, acaba sendo analisado desse jeito. Agora, vamos para uma questão parecida, só que com o x pertencente aos números reais. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui para analisar isso é chamar esta função aqui, né, de f de x, porque eu acho que até fica mais fácil para vocês analisarem. Então, f de x. E aí, nós sabemos que f de x vai ser igual a 5 menos x. E aí, sabendo que isso daqui é uma função de primeiro grau, ela tem um comportamento mais ou menos assim. Então, nós sabemos que nesse ponto aqui, no caso, a gente tem que descobrir qual vai ser a interseção. Então, fazemos 5 menos x igual a 0. Levamos o x para o outro lado, fica 5 igual a x, ou x é igual a 5, nesse caso vai dar na mesma. Então, esse é o nosso ponto de intersecção, onde vai mudar o sinal. E aí, aqui temos que... Vou trocar a cor que acho que facilita. Então, peraí, pronto. Temos que acima desse valor vai dar positivo, acima do x, e aqui negativo. Então, a partir disso, a gente pode dizer que a nossa função aqui, ou o nosso módulo, vai ter dois comportamentos. Então, 5 menos x quando 5 menos x for menor ou igual a 5, a função vai ser positiva, que vai ser esse valor aqui interno, vai ser positivo. E aí, nós sabemos que quando ele é positivo, acaba virando ele mesmo. Então, fica módulo de 5 menos x é igual a 5 menos x, C,
Então, se x for menor ou igual a 5. Porque aí todos os números vão ser positivos. E aí vai ser ao contrário, né? A partir, quando ele for maior que 5, a função vai ser negativa. E aí o módulo de um número negativo vai ser o oposto dele mesmo. Então, fica menos 5, menos com menos dá mais, x ser x maior que 5. Então, é assim o comportamento dela, para analisar quais vão ser os valores e tudo mais. Agora eu vou falar um pouquinho das propriedades para vocês, desses valores. Aqui, a primeira propriedade que eu vou falar para vocês é que, para todo x pertencente aos números reais, temos que o módulo de x é igual a módulo de menos x. Então, por exemplo, se eu tenho o módulo de 5, vamos ver aqui, e o módulo de menos 5, eu sei que o módulo de um número positivo vai ser igual a ele mesmo, então vai dar 5. E o módulo de um número negativo vai ser igual ao oposto dele. Então, se temos menos 5, o oposto, né, no sinal vai ser mais 5, que acaba sendo a mesma coisa. Então, esse aqui é mais fácil. Em módulo, eles vão ser a mesma coisa. Agora, temos um segundo exemplo que é para todo x ao quadrado, para todo módulo de x ao quadrado, a gente vai ter, né? Para todo x pertencente a R, temos módulo de x ao quadrado igual a módulo de x, e aí tudo isso ao quadrado, ou módulo ao quadrado de x, igual a x ao quadrado. E aí aqui eu vou colocar um exemplo para vocês, para mostrar por que isso daqui vai ser verdade. Então, imaginando que x seja igual a 5. Aí eu vou ter, né, analisando todos. Então, 5 módulo de 5 ao quadrado, ou melhor, menos 5, para facilitar. Módulo de menos 5 ao quadrado. Então, como o x vai ser igual a isso, vamos ter igual a menos 5 ao quadrado vai ser igual ao módulo de 25. Positivo por causa do sinal, que vai ser igual a 25. Temos ali que o módulo de menos 5, e aí tudo isso ao quadrado, vai ser igual a, primeiramente, o módulo de menos 5 vai ser igual a o oposto dele, que vai ser 5. E aí, colocamos ao quadrado aqui, que vai ser igual a 25. E aí, a última questão, que seria menos 5 ao quadrado, que vai ser igual a 25. Então, podemos ver que essa afirmação aqui é verdadeira. Todos eles vão ser iguais. Agora temos também uma outra questão.
para todo x pertencente aos números reais, temos raiz quadrada de x ao quadrado vai ser igual ao módulo de x. Então, vocês até têm que prestar um pouco de atenção nessa questão aqui. Então, por exemplo, se eu tiver o número 3 negativo, então x igual a menos 3. Aí, colocando ele aqui, né? Então, menos 3 ao quadrado, eu não vou poder fazer aquela questão de, né, raiz quadrada, todo número, sei lá, dentro da raiz quadrada, elevado ao quadrado, a gente corta esse com esse e fica só o número. Não, não pode isso. Porque se vocês forem imaginar a raiz quadrada desse número aqui, antes da gente colocar aqui, vai ser igual a então, menos 3 ao quadrado vai ser igual a 9. E aí, a raiz quadrada de 9 vai ser 3. E aí, sabemos que o módulo de menos 3 vai ser o oposto dele mesmo, que vai ser igual a 3. Então, a gente pode perceber aqui que esta propriedade é verdadeira. Então, uma coisa que vocês têm que prestar atenção é sempre que tiver né, para os números reais, o número ao quadrado, a raiz quadrada desse número ao quadrado vai ser o módulo dele, porque se a gente for pensar pela lógica, vocês imaginariam, esse tá ao quadrado, isso daqui também vai ser a raiz quadrada, risca isso com esse, e aí vocês poderiam falar que a resposta vai ser menos 3, mas tá errado, porque os números, quando tem o negativo, eles vão ser iguais ao menos com menos vai ser mais. Então, nesse caso, 9, né? E aí, isso daqui acaba gerando um número positivo. Então, é uma coisa para vocês prestarem bastante atenção também. Nesse sentido, para não errar. E aí, agora, nossa última propriedade da aula de hoje, esse último assuntinho de hoje, é que para todo x e y também, né, pertencentes aos números reais, temos que x, módulo de x mais módulo de y vai ser maior ou igual ao módulo de x mais y. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, eu vou colocar 2 exemplos para vocês. Então, o primeiro exemplo. Se eu tiver aqui, o x é igual a 5 e o y igual a 4. Então, aqui fazendo módulo de 5 mais módulo de 4. Então, isso daqui, módulo de 5 vai ser 5, porque como ele é maior que 0, continua igual. Módulo de 4, 4. Então, isso daqui vai ser igual a 9. Agora, fazendo módulo de 5 mais 4, vai ser igual ao módulo de 9. Como ele é positivo, vira ele mesmo. Então, 9. Até aqui temos que, verdade, módulo de x mais módulo de y deu igual ao módulo de x mais y. Agora, vamos ver outro exemplo aqui sobre isso também.
Então, se a gente tem para segundo x igual a menos 3 e y igual a 2, temos módulo de menos 3 mais módulo de 2. Então, o módulo de menos 3 vai ser igual a 3, porque como ele é negativo, vai ser o oposto dele mesmo. E o módulo de 2 vai ser igual a 2. Então, esse valor aqui vai ser igual a 5. E aí, temos também que módulo de menos 3 mais 2. Então, temos menos 3 mais 2 vai ser igual a menos 1. Então, módulo de menos 1. E aí, como ele é menor do que 0, temos que ele vai ser o oposto dele. Então, fica igual a 1. E aí, aqui, a gente sabe que 5 é maior que 1. E aqui também temos que 9 é igual a 9. Então, essa propriedade também é verdadeira. E aí, era isso que eu tinha para vocês hoje, inicialmente. Depois eu vou falar um pouco mais sobre as equações e gráfico. Mas muito obrigada. Qualquer dúvida vocês podem me chamar. E bons estudos para vocês. Até mais. Tchau, tchau.